Vamos continuar terminando a nossa série sobre Eu Sou, aquelas declarações de Jesus Cristo no Novo Testamento, especificamente no Evangelho de João, quando ele disse para os seus discípulos ou para a multidão, Eu sou. Nós já falamos de Jesus dizendo, Eu sou o pão da vida. Nós já falamos de Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo. Nós já falamos de Jesus dizendo, Eu sou o bom pastor. E hoje nós vamos estar refletindo a respeito de uma das declarações mais fortes, baseado numa experiência marcante na vida de Jesus, dos discípulos e de uma família que morava em Betânia. Hoje nós vamos estar observando a declaração que Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, e nós vamos ler o versículo 25 e 26. Você pode abrir também, usar o seu smartphone, a Bíblia que está no seu smartphone, no seu tablet, se você assim o tem, você pode usar, não é pecado. Pecado é você depois ficar no WhatsApp, no Instagram e no Facebook, porque aí você não vai estar conectado com Deus, né? João capítulo 11, versículo 25 e 26, eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta em João 11, porque a nossa parte introdutória vai ser exatamente falando deste texto. João 11, 25 e 26, nós lemos assim, Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Palavras de Jesus para Marta. Existia uma família em Betânia muito querida, muito amada e estimada por Jesus. Era uma família com 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Provavelmente Marta era a irmã mais velha e era aquela que gerenciava, cuidava da família. Lázaro era o irmão caçula. Era uma família muito querida. Jesus constantemente visitava esta família que morava em Betânia. Betânia era um povoadozinho que situava-se a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Então não era muito distante da cidade de Jerusalém, este povoado de Betânia. E Jesus muitas vezes saía de Jerusalém, ou quando estava vindo de outras viagens missionárias, passava ali em Betânia. Houve momentos em que Jesus passou ali para descansar, conversar, estar com aquela família. Era uma família muito querida, muito amada. Eu posso dizer que esta família, esses 3, Lázaro, Maria e Marta, juntamente com João, Pedro e Tiago e Jesus, eles formavam um pequeno grupo, porque sempre que tinham oportunidade, eles estavam juntos, reunidos. Era um tempo muito especial quando Jesus estava ali em Betânia. Mas agora, o capítulo 11, ele inicia dizendo que Jesus estava numa outra região, porque no capítulo 10, Jesus havia dito algumas coisas e realizado também alguns milagres que provocaram assim uma discussão entre os judeus. E muitos estavam esquematizando, armando para tentar matar Jesus. E aí então Jesus dá um tempo, ele sai do meio daquela muvuca, daquela situação toda ali em Jerusalém e vai para uma outra cidade, para poder estar ali com os seus discípulos. E estando naquela cidade, Jesus então recebe uma notícia. Qual notícia? Que o seu amigo Lázaro estava muito doente. Aquele mensageiro, aquela pessoa que foi então procurar Jesus, a pedido de Maria e de Marta, foram então dizer para Jesus, olha Senhor Jesus, Lázaro, seu amigo, está muito doente. Em algumas traduções, disseram o seguinte, Jesus, aquele a quem tu amas, está doente.
Então Jesus recebeu aquela notícia, no versículo 4, ele diz: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. E Jesus então, ele ficou mais 2 dias naquele lugar. Ele recebeu a notícia que Lázaro, aquela pessoa que ele amava muito, estava doente. Daquela família que ele estimava muito, que ele amava muito, e ele permaneceu naquele lugar mais 2 dias. E os discípulos estavam com Jesus, eles também ficaram tranquilos. Bom, o mestre vai ficar, nós vamos ficar aqui com eles. E aí Jesus então, depois de 2 dias, ele levanta e diz para os seus discípulos: vamos para a Betânia. Preciso ir lá acordar Lázaro. E aí os discípulos ficaram preocupados: Senhor, mas eles já tentaram, o pessoal tentou matar o senhor quer voltar para lá, para aquela região, não é perigoso? E aí Jesus então dá uma explicação e dá um ensino para aqueles discípulos, e ele fala: olha, eu preciso ir acordar Lázaro. Mas Senhor, se Lázaro está dormindo, para que o Senhor vai acordar Lázaro? Aí então Jesus disse para eles o seguinte: olha, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Há uma declaração de Jesus de maneira bem clara, para que os discípulos possam entender que Lázaro havia falecido. E aí os discípulos ficaram assustados, e Tomé então disse: se temos que morrer, vamos morrer com o mestre, então vamos voltar com ele. E eles então voltaram e foram até Betânia. E aí o que aconteceu? Ao chegar ali, Jesus já ficou sabendo que Lázaro já havia sido sepultado e já estava há 4 dias. 4 dias sepultado. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, Jesus nem havia entrado na casa deles ainda, estava chegando no povoado. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela saiu correndo para ir ao encontro de Jesus. E aí então ela chegou diante de Jesus e ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu creio, Senhor Deus, eu creio, Senhor Jesus, que as coisas acontecem para a honra, para a glória de Deus. E Jesus disse para ela exatamente: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela então declarou que cria nas palavras daquilo que o Senhor havia dito para ela. Ela sabia que Jesus tinha poder. Ela já, por certo, havia presenciado vários milagres de Jesus. Milagres daqueles onde ele curou cegos, onde ele curou aleijados, onde ele curou leprosos. Ela já havia presenciado, então ela tinha aquela ideia de que se Jesus estivesse chegado antes do irmão dela morrer, ele teria curado Lázaro, e Lázaro não teria morrido. A concepção, o conhecimento que Marta tinha do poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo estava limitada aos eventos que ela havia conhecido. E aí Jesus então coloca algo muito mais espetacular e algo maior para o entendimento dela, dizendo o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. E ela acredita: não, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus diz: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí então Jesus, depois que Marta compreendeu, ou pelo menos absorveu a palavra de Jesus, ela voltou para casa e falou com Maria em particular. E na casa deles existiam muitos amigos, pessoas que estavam ali chorando, pessoas que estavam dando o apoio. Aqueles amigos que no momento de dor, no momento de dificuldade, sempre estão juntos, permanecem juntos. Ali tinham muitas pessoas que estavam apoiando essa família. Era uma família não só querida e amada por Jesus, mas também era uma família querida e amada pelas pessoas. Porque o grupo de pessoas que estava ali era um grupo significativo, apoiando aquela família, especialmente a Marta e a Maria.
que agora estavam sozinhas. Perderam seu irmão Lázaro. Então Maria, quando ouviu o recado de Marta, a Bíblia nos diz que ela saiu correndo e foi ao encontro de Jesus, que ainda estava na entrada daquele vilarejo. E quando chegou ali, então, a Bíblia nos diz, é mais uma característica da diferença entre as duas irmãs, porque Maria foi aquela que lavou os pés de Jesus com um perfume muito caro. Foi aquela que estava sempre assentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. É aquela que se importava com Jesus. Então Maria, quando chegou, quando ela encontrou-se com Jesus, a Bíblia nos diz que ela se prostrou diante de Jesus. Se prostrou diante de Jesus. E naquela atitude, então, com o rosto em terra, aquela mulher fala as mesmas palavras que a sua irmã Marta havia dito: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o interessante é que a atitude de Maria, a atitude daquela mulher, ao se prostrar aos pés do Senhor, aquilo tocou profundamente o coração de Jesus. O interessante é que o texto do capítulo 11 de João é um texto que nos mostra momentos da humanidade de Jesus, 100% homem, mas também nos mostra momentos da divindade de Jesus, 100% Deus. E neste momento, quando Jesus ficou comovido pela atitude de Maria, ele então, o texto nos mostra que ele perguntou aonde estavam, onde haviam colocado Lázaro, e onde o sepultaram. E quando chegou ali, no versículo 35, Jesus olhando Marta, Maria, naquela situação, Jesus olhando as pessoas que estavam ali naquela casa, chorando, o texto nos mostra que Jesus chorou. João 11:35, que por muito tempo foi considerado o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. O choro de Jesus mostra o seu total envolvimento com as dores, com as dificuldades dos seres humanos. Mostra ali claramente a sua humanidade e a sua preocupação. Mostra também que a morte é realmente algo doloroso. Mesmo sendo ele o Filho de Deus, 100% Deus, estando ali presente, mas ainda assim, na sua humanidade, Jesus olha aquele momento difícil de dor e ele se compadece. Compaixão é exatamente isso, é você entrar na dor do outro. E Jesus então olha para aquela situação, para Marta, para Maria, e ele se compadece, sentindo uma tristeza profunda no seu coração. E ele chorou. Nós não temos um relato, por exemplo, de Jesus chorando na cruz. Jesus sofreu muito na cruz. Jesus pediu perdão a Deus em relação aos homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus teve muita dor na cruz, mas lá não tem um relato que Jesus chorou. Jesus chorou diante de uma situação que é real, de uma situação difícil, de uma situação que eu e você muitas vezes nós nos colocamos diante dela. Quantos de nós já participamos de momentos de despedida de queridos e queridas, amigos e amigas, pessoas talvez da nossa família, que já partiram deste mundo, e como aquilo trouxe uma dor ao nosso coração. Significa que este Jesus, que é a ressurreição e a vida, ele sabe o que é esta dor no coração, da perda, da despedida, do desligamento. E então Jesus chorou. E aí as pessoas, elas ficaram assim, abismadas, né, com essa atitude. Jesus chorando, e eles disseram assim: olha, veja como que Jesus amava aquelas pessoas. Olha como que Jesus amava a Lázaro. Poxa, se Jesus amava tanto assim, por que ele não veio antes? Por que ele não curou Lázaro? Ele não curou cegos, ele não curou aleijados, ele não curou leprosos, ele não fez multiplicação de pães. Por que ele não curou Lázaro?
Versículo 37. Será que ele não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? E o texto no versículo 38 nos diz que Jesus ficou outra vez muito comovido. E ele foi até o túmulo, a gruta onde eles haviam colocado Lázaro. Chegando ali então, eu fico pensando naquela cena, né? Jesus chegou, multidão também, os discípulos, e Jesus olha para aquele lugar onde estava aquela pedra, e ele diz assim, olha, tirem a pedra. Aí Marta, Senhor, mas já é de 4 dias. Só tem certeza que é para tirar a pedra? Porque já é de 4 dias. E mais uma vez Jesus volta para Marta e diz, Marta, eu não disse que se você crê, tudo é possível aquele que crê, porque eu sou a ressurreição e a vida. E aí Marta, então, mais uma vez ela se calou diante das palavras do Senhor. E as pessoas tiraram a pedra. Quando tiraram a pedra, então, o que aconteceu? Jesus, ele disse as seguintes palavras, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. E os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado num pano. E então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Jesus ressuscita um homem de 4 dias, já sepultado. Havia uma crença numa tradição judaica em que até 3 dias eles tinham a certeza da convicção, da presença do espírito daquela pessoa no túmulo. Por isso que muitas vezes as pessoas iam lá e ungiam os corpos para poder preservar. Mas agora a história mostra, 4 dias depois, Jesus ressuscitando este homem. E esta história nos traz alguns ensinamentos, alguns destaques que eu gostaria de fazer e fazer uma analogia, olhando para esta história de João capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 45, para a nossa vida, para o que acontece conosco dia após dia. A primeira verdade que eu encontro nessa história é que, a semelhança de Lázaro, estávamos ou estamos mortos. A Bíblia nos ensina que antes de nos encontrarmos com Cristo, estávamos mortos espiritualmente, vivendo separados de Deus. O Robertson falou aqui na ministração que o maior pecado é o homem se sentir independente de Deus. E a Bíblia nos ensina que muitas vezes nós estamos vivendo desta maneira, independentes de Deus. Nesse tempo, o homem tem seguido pelo menos 3 grandes mestres. O primeiro mestre é o mundo, o sistema de crenças, valores que são contrários a Deus. O que o mundo determina, o que o mundo aponta, as pessoas têm seguido e buscado como única razão e solução para a sua vida. E é por isso que, neste sentido figurado, nós estamos, como Lázaro, mortos. Mas os homens também têm seguido a um outro mestre, que é o diabo, que é a personificação do mal, que faz oposição a Deus. Ah, pastor, mas eu não sigo o diabo, não. Eu não sigo o diabo. Você pode talvez ter aquela mentalidade, aquela ideia de que o diabo é um monstro, né? Vai aparecer aqui um bicho de 3 metros de altura, com um chifre de meio metro, um rabo comprido e todo vermelho. Talvez é essa figura que você tem do diabo, mas eu vou dizer para você que o diabo não aparece assim, não. Não é esse diabo que aparece. O diabo se mostra de uma maneira tão atraente no mundo que as pessoas não percebem a sua presença. E por não perceber a sua presença, elas estão seguindo ao diabo, seguindo as armadilhas do diabo, seguindo aos padrões que o diabo tem determinado no mundo e não tem percebido. Por isso que nós entendemos que estamos mortos quando seguimos assim ao mestre, aquele que se opõe ao Senhor, que é o diabo. O homem também tem seguido a sua carne, a natureza humana corrompida e inclinada para o mal. Por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz que porque todos pecaram, e por causa dos nossos pecados, estamos distantes de Deus, estamos muitas vezes mortos. Como Lázaro.
Olha que o texto de Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, um texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, ele vem relatar exatamente aquilo que nós estamos experimentando nos nossos dias. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Olha o apóstolo Paulo dizendo aí: quando seguiam a presente ordem deste mundo, ou seja, o mundo, o diabo e a carne, né? Vocês e o príncipe do poder do ar, que era o diabo, o espírito agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja em Éfeso, ele estava mostrando uma realidade na qual aqueles cristãos estavam passando e estavam vivendo. E é uma realidade que nós estamos percebendo nos nossos dias. É por isso que eu amo a palavra de Deus, porque ela nunca é defasada. A Bíblia, ela é atual, atualíssima, atualizadíssima, podemos dizer assim. Tem gente que fala, porque a Bíblia é um livro muito velho, não vale a pena ler. Mas é nesse livro que todo mundo que acha que é velho, que nós encontramos as coisas mais reais e atuais que estão acontecendo nos nossos dias. É nesse livro que nós encontramos os princípios que vão nortear a nossa vida. É nesse livro que nós encontramos os ensinos que vão nos tirar da morte para a vida. Porque, por causa dos nossos pecados, da nossa falta de compromisso com Deus, da nossa falta de compromisso com Jesus, da nossa falta de compromisso com o povo de Deus, nós estávamos mortos, como Lázaro estava. Lázaro morreu. Palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, quando disse aos discípulos: Lázaro está morto. Jesus foi claro em dizer isso. E os homens e mulheres vivem mortos quando estão separados da glória de Deus. É por isso que a palavra nos ensina que nós precisamos olhar para este texto de Efésios e entender que ele fala da nossa realidade. Quando ele fala das nossas transgressões, dos nossos pecados que costumavam a viver, daqueles que seguem a ordem deste mundo, que seguem a ordem da carne, que seguem a ordem de Satanás, significa que muitas e muitas pessoas que nós convivemos e conhecemos continuam dando seus ouvidos para as ordens do mundo, da carne e do diabo. E esta situação os coloca como mortos. Estão mortos. Por isso que esse texto nos chama a atenção, que a semelhança de Lázaro estávamos ou estamos mortos. Mas em segundo lugar, a gente pode olhar para este texto e trazer aqui uma outra analogia. Que a semelhança de Lázaro, Jesus nos chamou, e Ele nos chama da morte para a vida. Jesus nos chamou, Ele nos chama da morte para a vida. Quando Jesus chegou, perguntou aonde haviam sepultado, e eles levaram Jesus ali para o sepulcro. Era sempre uma gruta com uma pedra. E chegando ali então, Jesus, primeira coisa que Jesus fez foi pedir que tirassem a pedra. E depois ele chama Lázaro. Lázaro, sai, venha para fora. E a Bíblia nos mostra que Lázaro, nós lemos isso, ele saiu. E as pessoas ficaram abismadas com aquilo que viram. Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 5 e versículo 8 e 9 nos diz o seguinte: todavia, Deus, prestem atenção, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando estávamos mortos em nossos
delitos e pecados, Jesus, movido pela grande graça e misericórdia, nos deu vida. E à semelhança de Lázaro, podemos dizer que nós ressuscitamos. Saímos da morte para a vida. É isso que acontece com aquele que conhece a Jesus. Poderia chamar aqui talvez muitos irmãos e irmãs que poderiam estar dando um testemunho, dizendo a respeito daquilo que eles experimentaram em Jesus. Quando eles andavam longe de Jesus, quando eles andavam mortos nas suas transgressões, nos seus pecados, mas no dia que eles ouviram a voz de Jesus, eles saíram da morte para a vida, eles ressuscitaram, eles receberam a verdadeira vida. E muitos poderiam dizer que andavam de uma maneira errada, de uma maneira triste, de uma maneira muito destrutiva e acabada nesse mundo. Mas a partir do momento em que eles ouviram a voz de Jesus, houve uma mudança na sua vida. E hoje são pessoas íntegras, equilibradas, pessoas saudáveis, que têm vivido uma nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque um dia ouviram a voz de Jesus. Lázaro estava morto, mas pela voz, pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, uma palavra poderosa, Jesus disse, Lázaro, chamou pelo nome, Lázaro, saia, venha para fora. E Lázaro saiu. Mas para que este milagre acontecesse, algumas coisas, alguns detalhes ali precisam ser destacados. Primeira coisa, é um grande milagre ressuscitar alguém. 4 dias. Pensa, irmão. Pensa, irmã. Você vai no velório, sepulta a pessoa, deixa lá. 4 dias depois vem alguém, manda tirar, chama, a pessoa volta à vida. É algo fenomenal, espetacular. É algo divino, porque nós não podemos explicar. A ciência tenta dar uma explicação, mas não consegue. Foi a ação e o poder de Deus. Foi algo realmente muito diferente do que as pessoas, muito diferente do que a Marta, que já viu Jesus curando as outras pessoas, ela pôde presenciar. Ela viu o seu irmão de 4 dias saindo do túmulo. Mas algo precisou ser feito. A primeira coisa é que, quando chegaram ali, Jesus pediu que eles tirassem a pedra. Ora, um homem que tem poder para ressuscitar um defunto de 4 dias, ele não poderia dar um assopro e a pedra sair rolando? Não poderia. Jesus podia simplesmente soprar e a pedra sair. E aí ele fala, Lázaro, vem aqui para fora. Um homem que tem um poder para ressuscitar um defunto de 4 dias, tirar a pedra, era a coisa mais banal e simples que poderia acontecer. Jesus podia empurrar a pedra com o dedinho, mas ele não o fez. Porque existem coisas que precisam ser feitas pelos próprios homens, pelas pessoas. Para o milagre ter acontecido ali, para que Lázaro pudesse sair da morte para a vida, os homens precisaram fazer algumas coisas. Precisaram então tirar a pedra, remover a pedra. Era o trabalho que os homens tinham que ter. E naquele momento, quando removeram a pedra, a Marta questionou Jesus. Mas Senhor, já é de 4 dias. Jesus falou, Marta, está lembrado que eu te falei lá atrás? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê nisso, Marta. Quando os homens tiraram a pedra, e eu, na minha compreensão, olhando para esse texto, que foi aquilo que Jesus havia pedido para que eles fizessem, aquele foi o momento de ver, de Marta e de Maria exercitarem a sua fé. E o texto que nós lemos de Efésios nos diz o seguinte, nós somos salvos pela graça. Nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, por esse amor de Deus, que Ele olha para os seus filhos e vê que eles estão mortos nos seus pecados, nas suas transgressões, e Ele quer resgatar os seus filhos.
por causa dessa graça e desse amor, Deus se move em direção ao homem. Mas o homem precisa dar um passo. E ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Ora, como que a fé daquelas duas mulheres poderia ter sido exercitada se Jesus não mandasse tirar a pedra? Se simplesmente ele ficasse olhando para a pedra. Quando ele mandou tirar a pedra, o incômodo de um defunto de 4 dias que já estaria cheirando mal, aquilo perturbou, e racionalmente na cabeça de Marta ela foi: Senhor, já é de 4 dias. E Jesus lembra para ela as palavras que ele havia dito. E foi por conta disso, por causa do exercício da fé daquela mulher e da sua irmã, e por causa da ordem da palavra divina, que Lázaro então saiu da morte para a vida. E é esse mesmo Jesus que quer fazer isso nas nossas vidas. É esse mesmo Jesus que quer, com a sua palavra, trazer vida, talvez ao seu casamento. É esse mesmo Jesus que, com a sua palavra, ele quer trazer vida aos seus sonhos que já foram destruídos, já foram limados. É esse mesmo Jesus que, com a sua palavra, ele quer trazer vida a você de uma maneira significativa. Mas você precisa crer. Você precisa crer que ele pode fazer isso. Jesus então disse: tirem a pedra. A pedra, no meu entendimento, ela era o obstáculo da dúvida. Era o obstáculo da dúvida. Porque Marta, na sua lógica, ela achou que não tinha jeito. Ela ainda estava esperando a ressurreição do último dia, como promessa que havia sido feita. E Jesus teve que lembrá-la daquilo que ele havia dito para ela. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado ouvinte, você que está aqui no nosso meio nessa noite. Quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, ele é o único capaz de restaurar os seus sonhos, de restaurar a sua vida, de restaurar o seu casamento, de restaurar os seus relacionamentos. Talvez dentro da sua casa exista uma pedra enorme, com uma dúvida enorme: será que Jesus pode restaurar o meu casamento? Será que Jesus pode restaurar o meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais? Será que Jesus pode restaurar a minha vida, os meus sonhos, os meus objetivos? Será que Jesus pode restaurar em mim o que há de bom em mim, para que eu possa viver de uma maneira realmente íntegra, diferente? Porque eu já estou cansado de viver essa morte neste mundo. Talvez exista uma pedra tão grande na sua casa que precisa ser removida antes do milagre acontecer. Porque foi assim que nós encontramos na palavra. Antes de Lázaro sair da morte para a vida, houve a remoção da pedra. Precisamos remover a pedra. Qual é a pedra da dúvida que está impedindo o agir de Deus na sua vida? Muitas vezes nós estamos sendo incrédulos. Nós duvidamos das nossas crenças e acreditamos nas nossas dúvidas. E isso muitas vezes tem nos afastado, tem sido uma pedra que está impedindo você de ouvir a voz de Deus, como ele fez com Lázaro. Por isso que eu entendo que a semelhança de Lázaro, Jesus nos chamou da morte para a vida. Mas uma terceira coisa que eu aprendo nesse texto, e eu entendo que Jesus, ele é a ressurreição e a vida, é que a semelhança de Lázaro, trouxemos para a vida alguns resquícios do tempo na morte. O versículo 44 nos diz o seguinte, o 44 e o 45. E o morto saiu. Depois que Jesus chamou, o morto saiu. Mas como que ele saiu? Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá.
presente texto nos diz que Lázaro, ao sair do túmulo, estava com as mãos e os pés atados por faixas de linho e com o rosto envolvido por um pano. E eu imagino que ele se locomovia com dificuldade, né? Você está todo enrolado, como é que você vai andar? Não andava normalmente, não estaria andando normalmente. E o interessante disso tudo, irmãos, é que quando a gente pega esse texto, né? Lázaro saindo do túmulo, todo enfaixado, todo enrolado, com dificuldades para andar. Eu me lembro da ressurreição de Jesus, que no terceiro dia, quando eles foram lá, quando eles abriram, tiraram a pedra, quer dizer, nem tiraram a pedra, quando eles chegaram lá, a pedra já estava removida na ressurreição de Jesus. A pedra já estava removida. E os discípulos entraram e eles encontraram as faixas e os panos que cobriam o corpo de Jesus estavam ali, depositados no lugar onde ele estava deitado. Porque o nosso Jesus ressuscitou livre de qualquer coisa. Nada pôde segurar o nosso Senhor. Nada pôde segurar Jesus. A morte não pôde segurar Jesus. E não eram faixas de linho, panos que iriam segurar Jesus. Ele saiu do túmulo. E ele vivo está. E esse mesmo Jesus, antes de morrer, que foi então que ressuscitou Lázaro, mostra este momento na vida de Lázaro. Um homem todo enfaixado, todo cercado, nem podia mexer direito as suas pernas. Eu peguei uma declaração de um pastor que gosto muito, chamado Ed Renekiewicz. E ele diz o seguinte: assim como Lázaro estava 100% vivo, mas ainda estava com faixas envolvendo sua cabeça e membros, assim também nós já estamos 100% vivos em Cristo, mas ainda não desfrutamos plenamente desta vida. Muitas vezes nós tiramos a pedra, ouvimos a voz de Jesus que diz: sai dessa morte, vem para a vida. E a gente vai. No entanto, a gente ainda permanece com alguns resquícios da morte. Talvez alguns pecados que a gente ainda não confessou. Não tem aquele pecado de estimação que você guarda lá no lugar mais secreto do seu coração, que ninguém sabe. Se você é casado, nem sua mulher sabe, nem seu marido sabe, mas ele está lá, guardado. É como se você criasse um altar. Você vai secretamente, abre aquele altar e contempla aquele pecado que você ainda não confessou. Isso é como se fosse uma atadura que está prendendo você. É uma atadura, é uma venda, é um lenço que está na sua cabeça, prendendo você. Talvez você tenha alguns relacionamentos que estão quebrados. Sabe, você conheceu Jesus, você aceitou a vida que Jesus está te oferecendo, mas você não está vivendo plenamente essa vida. Por quê? Porque existem coisas do seu passado, do relacionamento que você tem com seus pais, com seus parentes, com seus amigos, coisas lá atrás que precisam ser resolvidas e não foram, então aquilo ainda te prende. É uma situação que te prende. É uma atadura que está segurando as suas mãos e os seus pés. E você não consegue caminhar direito, porque você carrega nas costas o peso de uma história mal resolvida no passado. Ou talvez no presente. Não sei. Talvez algumas das ataduras que a gente tem no nosso corpo, que está impedindo da gente viver esta zoe, essa vida plena que Jesus nos dá, seriam as prioridades erradas da nossa vida. O que você tem colocado como prioridade? Quais são as suas prioridades? Será que as suas prioridades batem com as prioridades que Deus quer para a sua vida? Talvez isso tenha se tornado assim uma atadura, uma dificuldade com a autoaceitação. Você não consegue aceitar a você mesmo. Você procura defeitos. Fica o tempo todo: eu sou assim, eu sou assado, eu devia ser assim, eu devia ter nascido com olho azul, eu devia ter nascido com cabelo bom, eu devia ter nascido com cabelo enrolado. E você fica aí naquela não aceitação. Sabe o que é isso, irmão? Isso é pecado, porque nós cremos que Deus nos criou, e foi Deus que nos criou. Então quando você não está se aceitando, você está dizendo para Deus que Ele fez uma porcaria.
que ele foi um mau construtor. Isso é pecado. Isso se torna também uma atadura, uma faixa que está nos impedindo de viver plenamente essa vida. Mágoas, ressentimentos, lembranças amargas, são coisas que nós podemos estar trazendo na nossa vida ainda, mesmo depois de termos conhecido Jesus e termos aprendido que Ele é a ressurreição, é a vida, que Ele é o pão da vida, que Ele é o bom pastor, que Ele é a luz do mundo. Mas ainda assim, eu trago os ressentimentos, as mágoas, pessoas que eu não perdoei, pessoas que me ofenderam, e eu não quero liberar perdão para elas, pessoas que até hoje eu fico maquinando uma forma de me vingar delas. Isso são ataduras, são faixas que impedem então que a gente venha desfrutar da vida plena. Mas olha o que Jesus disse depois: desenrolem as faixas e deixem que Ele vá. Esse Jesus que é a ressurreição e a vida, esse Jesus que ressuscitou a Lázaro e que depois também ressuscitou a si próprio pelo poder de Deus, Ele diz o seguinte: Ele quer nos livrar de todas essas coisas que impedem que nós venhamos experimentar uma vida abundante aqui na terra ainda. Porque parece, irmãos, que a gente só pensa o seguinte: não, a minha vida abundante só vai ser lá no céu, quando eu morrer, quando eu for para a eternidade. Ok, com certeza, lá vai ter uma vida extremamente abundante. Mas essa vida abundante você pode começar a viver aqui agora e experimentar. Porque você é amado pelo Senhor, porque Jesus chora por você. Ele chora quando Ele vê as suas lutas, quando Ele vê as suas dificuldades. Mas Ele tem uma palavra de poder para tirar você da morte para a vida. E você precisa remover aquelas coisas, a pedra da dúvida da sua vida. E Ele quer que você experimente essa vida abundante. Muitos cristãos, muitas pessoas não estão experimentando, estão frequentando as nossas igrejas de domingo após domingo, mas ainda não estão experimentando uma vida abundante, porque se veem enroladas em faixas, em coisas que ainda não foram resolvidas e sepultadas e jogadas fora do seu passado. Jesus, Ele quer que nós venhamos experimentar o melhor da vida. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele nos coloca, e com esse texto eu termino a minha palavra nesta noite, ele nos coloca um texto que fala exatamente sobre esta experiência. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Romanos 7, 15 a 25, estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é esse que eu faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que não gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente, agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? E aí ele termina dizendo: que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente em Jesus
nós nos tornamos libertos, nós nos tornamos vivos. Eu sou a ressurreição e a vida. Após essa palavra, nós podemos identificar duas situações. A primeira é de pessoas que vivem espiritualmente mortas e vivem à parte de Deus, vivem independente de Deus, negligenciam Deus. E a segunda são pessoas que já experimentaram o poder desta nova vida, desta ressurreição, mas ainda estão presos a pecados que impedem de desfrutar uma vida de plenitude em Cristo Jesus. Qual é a sua situação? Você é aquele que vive longe de Deus? É aquele que vive morto por causa das suas transgressões, vivendo à parte de Deus? Ou você é aquele que já experimentou a ressurreição e a vida em Cristo Jesus, mas ainda está preso a faixas e ataduras, que são os resquícios da morte, que estão agarrados, impregnados em você? Quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado ouvinte, nessa noite, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente em Jesus nós podemos achar vida, e vida em abundância. Porque a declaração que ele disse para Marta é a que vale para todos nós hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha a pergunta que ele fez para ela, e agora é a pergunta que eu faço para você. Você crê nisso? Você crê que Jesus pode trazer vida para você? Você crê que Jesus pode trazer vida para os seus relacionamentos? Você crê que Jesus pode trazer vida para os seus sonhos? Você crê que Jesus pode trazer vida para o seu casamento? Você crê nisso? Se você crê, meu querido irmão, você está naquela condição de que ouviu a voz de Deus e saiu da morte para a vida. Mas você precisa também abandonar. Da mesma forma que Jesus pediu para que as pessoas desenrolassem as faixas que prendiam Lázaro. Esse é o papel da igreja, de ajudar você, de desenrolar essas faixas que muitas vezes estão prendendo você lá no seu passado, de mágoas, ressentimentos, pecados não confessados, prioridades erradas, relacionamentos trincados, quebrados. A igreja, ela tem que ser esse ambiente curador. Da mesma forma que pessoas foram lá e tiraram as faixas de Lázaro e liberaram Lázaro para que ele pudesse andar livre, leve e solto. Como igreja, depois que você ouve a palavra de Deus, depois que você ouve o chamado de Jesus, você então vai experimentar isso. Porque é para isso que nós estamos aqui. Para ajudar você a desenrolar essas faixas que estão impedindo você de experimentar a vida plena em Cristo Jesus. Vou pedir um Marquinho para poder tocar uma melodia, e eu quero convidar a todos para que possamos estar em oração. É um momento muito sério na nossa vida. Muitas vezes nós temos que tomar algumas decisões. Todos vocês já passaram por momentos assim, de tomar decisões sérias, decisões que poderiam comprometer o seu futuro, e precisam ser tomadas com seriedade, precisam ser tomadas com cautela. Mas hoje eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu prezado ouvinte, a tomar a decisão mais importante da sua vida. A você que percebe e entende que ainda está vivendo no mundo dos mortos, nas transgressões, no pecado, como se você estivesse jogado dentro de uma gruta com uma grande pedra na frente, aquilo está todo escuro lá dentro, e você vive esta realidade, sem esperança, sem convicção, sem sonhos, sem vida.
Quero convidar você a ouvir a voz de Jesus que diz o seguinte: venha, venha para fora, venha para fora. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha para fora. Porque quando a gente ouve a voz de Jesus e nós damos o passo em direção a Jesus, nós recebemos vida, e vida em abundância. Mas também quero convidar você, meu prezado ouvinte, querido irmão e irmã, que de repente você que já tem frequentado a igreja, você tem participado da igreja, você tem frequentado a escola bíblica, está participando das classes, participa dos eventos da igreja, vem nas vigílias de oração, vem nas jornadas de oração, você está envolvido com tanta coisa na igreja, mas ainda existem faixas que estão prendendo os seus pés e as suas mãos, que estão tirando a sua liberdade de servir a Cristo de uma maneira integral. Está na hora de você ouvir a voz de Jesus dizendo: vem, vem. Porque existem pessoas que vão ajudar a tirar essas faixas que estão enrolando você e estão atrapalhando você. É esse convite, é essa decisão, mas que você precisa tomar. Quem tem que tirar a pedra é você, não sou eu. É você que tem que tirar a pedra. Ouvir a voz de Jesus e aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite, diante da palavra do Senhor que nos diz que Jesus é a ressurreição e a vida. E nós cremos porque a morte não pôde segurar Jesus. Ela não pôde segurar Lázaro mediante a palavra de Jesus, e não teria poder contra o nosso Jesus. Mas nesse instante, ó Pai, existem irmãos, irmãs, queridos e queridas, que estão se colocando diante do Senhor, que já receberam a liberdade em Cristo Jesus, que já receberam o perdão dos seus pecados, que já receberam a salvação, mas, ó Pai, que de alguma forma na sua vida ainda existem algumas faixas, alguns resquícios da morte, que estão impedindo que os teus filhos cresçam, que eles se sintam livres, que eles se sintam, ó Pai, potencialmente prontos para servir ao Senhor. E eu peço em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, vá retirando estas faixas, e que use a igreja, a tua igreja, que use essa comunidade aqui, Senhor, uma comunidade de gente imperfeita, mas que um dia conheceu Jesus também, para poder tirar as faixas que estão atrapalhando os nossos irmãos de crescerem. Que nós sejamos uma comunidade, ó Pai, que dê oportunidade para que todos possam crescer, desenvolver e vivam o melhor da vida que o Senhor tem para cada um de nós, aqui na terra, antes de partirmos para a eternidade. Porque sabemos que na eternidade, pelo menos a esperança que nós temos, de que na eternidade, tudo será vitória, em nome de Jesus. Mas nesse instante, ó Pai, precisamos da tua zoe, Senhor Deus, da tua vida, a tua vida na nossa vida, para que possamos viver nos nossos dias de maneira significativa, diferente, para que as pessoas possam ver que apesar dos problemas, apesar das enfermidades, das dificuldades financeiras, dos problemas que temos no trabalho, na escola e em casa, nós temos alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e é essa força que nos dá vida para caminharmos. Nós cremos, ó Pai, que Jesus é a ressurreição e a vida. E eu peço isso para que o Senhor abençoe os teus filhos que se colocaram de pé nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.